Invocando a presença de Deus, dou por aberta esse edital de citação de intimação, o primeiro de 2026, desse egrégio tribunal pleno, do Tribunal de Justiça Desportiva do Futsal do Paraná, agradecendo aqui a presença dos nobres pares, meu vice-presidente Fernando, meus demais membros, e não menos importantes, doutor Jefferson, doutora Gisele, doutor Álvaro Viana, que se encontra online, que compõe um quórum qualificadíssimo para a noite de hoje. E, de pronto, sem mais delongas, tendo em vista que é um processo que, por um equívoco da Secretaria de uma falta de intimação dos advogados, retornamos o processo para novo julgamento. Então, de pronto, agradecendo também as presenças dos nobres advogados defensores, doutor Flávio e doutor Vinícius, também agradecendo aqui a presença da nossa secretária, doutora Ana, já bacharel, e apregou, então, autos 324... Não, esse não. É o mesmo, tá. Esse aqui está com as minhas anotações já. Apregou recurso 34/2025, autos 324 de 2025, em que o auditor prevento era o doutor Arthur, porém, diante da impossibilidade de comparecimento por motivos profissionais de última hora, ou viagem marcada para São Paulo, fazemos, então, a redistribuição com apoio no artigo 120, parágrafo 3º, e redesignamos como, então, auditor-relator, doutor Fernando. Tem a palavra para proferir o relatório. Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas. Pleno, boa noite, patrono. Boa noite, Ana. Sem mais demoras, vamos ao relatório. Recurso 34/2025, autos 324/2025, Campeonato Paranaense Série Prata Masculino, jogo SPM 191, Palmas Futsal Oeste, Missal Futsal, onde são recorrentes Palmas Futsal EPD, Guilherme Fernando Michalski, atleta Missal Futsal, Diego Antônio Colombo, atleta Missal Futsal, Luiz Felipe Araújo dos Santos, atleta Missal Futsal, Luiz Fernando Silva Barbosa, atleta Missal Futsal, Roberto Nunes, técnico Missal Futsal, e Gabriel da Silva Fernandes Salles, atleta Paraná Clube Futsal. Recorrida à Procuradoria da Justiça Desportiva. Trata-se de recursos voluntários interpostos nos autos 324/2025 pelos recorrentes já nominados contra a decisão da primeira comissão disciplinar deste colhendo Tribunal de Justiça Desportiva, ocorrida no dia 28 de outubro de 2025, que, por unanimidade de votos, condenou a EPD Palmas Futsal da seguinte forma: infração 1, pela infração 1 do edital ou fato 1 da denúncia, criança cuspindo no árbitro, pena de multa no valor de R$ 500, nos moldes do artigo 213, inciso 1 do CBJD, sem aplicação do artigo 182 do CBJD, por ser reincidente. Infração 2 do edital ou fato 3A da denúncia, deixar de garantir segurança para a realização do evento, pena de multa no valor de R$ 1.000, nos moldes do artigo 211 do CBJD, sem aplicação do artigo 182 do CBJD, por ser reincidente. Infração 3 do edital, ou fato 4 da denúncia, seguranças deixarem portões desguarnecidos, pena de multa no valor de R$ 1.000, nos moldes do artigo 211 do CBJD, sem aplicação do artigo 182 do CBJD, por ser reincidente. Infração 4 do edital, ou fato 5 da denúncia, torcedores invadirem a quadra e partirem para cima dos atletas da EPD de São Futsal, pena de multa no valor de R$ 2.000 e ainda a perda de 3 mandos de quadra, nos moldes do artigo 213, inciso 1, parágrafo 1º do CBJD, sem aplicação do artigo 182 do CBJD, por ser reincidente. E infração 5 do edital, ou fato 6 da denúncia,
arremesso de objetos em quadra, pena de multa no valor de R$1.000 e ainda perda de 1 ano de quadra nos moldes do artigo 213, inciso 1, parágrafo 1º do CBJD, não sendo aplicado o artigo 82 do CBJD devido a incidentes do DPD. Que também condenou, por unanimidade de votos, a pena de 2 partidas de suspensão nos moldes do artigo 257 do CBJD, já com aplicação do artigo 182 do CBJD, pelo fato 3 da denúncia: rixa, praticar ato desleal ou hostil ou conduta contrária à ética, ao técnico da IPD inicial Roberto Nunes e aos atletas Guilherme Fernando Michalski, da IPD inicial futsal, Exal Luiz Teixeira de Aquino, da IPD Palmas Futsal, Lucas Gabriel Olivo Padilha, da IPD Palmas Futsal, Fábio Matheus da Silva Barbosa, da IPD Palmas Futsal, Vitor José Gregório, da IPD Palmas Futsal, Gabriel da Silva Fernandes Salles, da IPD Paraná Clube Futsal, Diego Antônio Colombo, da IPD Missal Futsal, Luiz Felipe Araújo dos Santos, da IPD Missal Futsal, e Luiz Fernando da Silva Barbosa, da IPD Missal Futsal. E que também condenou, primeira comissão, o atleta Joderson Alves dos Santos Filho, da IPD Palmas Futsal, por unanimidade de voto, a pena de 4 partidas de suspensão nos moldes do artigo 257 do CBJD, não fazendo jus ao benefício do artigo 82, por ser reincidente. Os recorrentes pedem a reforma integral da decisão recorrida com a consequente absolvição, afastando-se as punições impostas ou, sucessivamente, que se proceda à redução das penas para os patamares mínimos, com a conversão em advertência, quando possível, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e tipicidade desportiva. Os recorrentes também solicitaram a concessão de efeito flexível das punições com base nos artigos 147A, 147A do CBJD, face à verossimilhança das alegações recursais, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No artigo 147 do CBJD, face às punições superiores a 2 partidas, o que foi deferido pelo relator Arthur Luiz Fernandes da Silva. Consta dos autos somente a IPD Palmas Futsal e o atleta Joderson Alves de Santos Filho, como reincidente, por possuir punição nos 12 meses anteriores ao julgamento. A douta Procuradoria apresentou contra-razões na sessão de julgamento ocorrida no dia 4 de dezembro de 2025. Contudo, a recorrente EPD Palmas Futsal postulou o reconhecimento da nulidade do julgamento realizado em 4 de dezembro de 2025 pelo Tribunal Pleno da Justiça Desportiva, em razão da ausência de citação válida conforme o artigo 47, parágrafo 1º do CBJD, o que foi deferido pelo auditor relator Arthur Luiz Fernandes da Silva, após constatado vício insanado, determinando novo julgamento e intimação das partes. Esse é o relatório, presidente. Em discussão, relatório. Queria, então, também, agora, cumprimentar o nosso parquê esportivo, na pessoa do doutor Gustavo Tomaginho, que agora se encontra presente online também. Então, o parquê também se faz presente agora nesse processo. Começamos agora há pouco, estávamos no início do relatório, tá bom, doutor Gustavo? Era aquele processo que já foi enfrentado anteriormente, mas por nulidade de citação, né, por ausência de citação. Então, estamos realizando nova análise, novo julgamento perante o caso. Perfeito? Então, agradecendo a presença de Vossa Senhoria. Em discussão, relatório? Não havendo, pergunto às partes. A prova a produzir, aos recorrentes, doutor Flávio, doutor Vinícius? Sem provas a produzir, senhor presidente. Sem provas a de reexibição. Pela Procuradoria, pelo parquê, doutor Gustavo? Sem perguntas, excelência. Sem provas também. Tá bom, sem exibição. Diante disso, então, passo a palavra aos nobres defensores, recorrentes, para uso da palavra. Quem irá usar primeiro? Doutor Vinícius? Tendo em vista que o senhor só está defendendo o Palmas, né? Isso, senhor presidente. É só uma parte. Objeção. Pode ser primeiro?
E o Missal tem vários atletas, né? Posso, sem problema nenhum, excelência. Então, agradeço. Pode iniciar. Iniciando o prazo regimental. Perfeito, senhor presidente. Muito boa noite. Uma satisfação estar fazendo a inauguração desse tribunal junto com vossas excelências hoje, no primeiro julgamento. Quero desejar um excelente ano a todos os membros desse tribunal, a todos os componentes julgadores, a Ana, que sempre nos auxilia com toda a parte burocrática da coisa. Não sabia, parabéns, então, pelo título de bacharel. E aos colegas advogados, membros do Ministério Público, meus cumprimentos. Excelências, o ponto aqui é o seguinte: o recurso manejado pelo Palmas, ele não nega a gravidade dos fatos ocorridos naquela partida. Externo, meu respeito absoluto ao atleta que foi agredido com um copo, Diego Antônio. O ponto do recurso é a responsabilidade do Palmas, ela não pode ser automática. Por quê? Havia uma estrutura de segurança prévia. Isso ficou demonstrado no julgamento em primeiro grau. Havia três policiais militares que faziam a segurança do evento e que tiveram que se ausentar do evento. Isso está documentado nos autos. Porque a cidade possuía 2 viaturas fazendo o trabalho dela naquele dia. E uma delas estava ocupada, a outra foi para o evento. Esta segunda teve que atender um caso de violência doméstica, abandonando o evento esportivo, que contava com 6 seguranças contratados pela IPD. Contava com ambulância, contava com membros de enfermagem. Então, não teve nenhuma irregularidade prévia da IPD. Qual foi o ponto que deu início, então, àquelas cenas que são lamentáveis ao final da partida? Houve um tumulto que começou após o término da partida, quando o atleta Guilherme Michalski, camisa 23 do Missal, ele corre, comemora e gesticula em frente à torcida adversária. E isso instaura-se uma confusão generalizada na quadra esportiva. Então, foi um episódio súbito e fruto de algo que não era esperado pela equipe. O que os autos mostram aqui é que essa ruptura no final do jogo não foi um evento que foi abandonado pelo mandante. A segurança atuou. Ela entrou em quadra para conter a briga, mas ela não só entrou em quadra, e aqui vem um ponto importante. A Procuradoria sustenta que a segurança privada guarnecer a quadra, ela acabou deixando desguarnecido portões. Entretanto, a segurança da equipe de arbitragem, como autoridade máxima da partida, como prevêem os nossos regulamentos, é obrigação do clube mandante, que foi abandonado pela polícia militar durante este evento. Então, houve uma reação concreta a um cenário em que escolhas precisaram ser feitas, e a punição do Palmas aqui, ela tem que observar que houve uma falha que não é dela, que é do Estado, de garantir a segurança. E se há alguém para ser punido aqui, então temos que punir o Palmas, já que não posso punir a polícia. Não é assim que o CBJD promove os seus predicados desportivos, né? Houve a questão de uma criança que havia cuspido no árbitro. Pergunto a vossas excelências, o que pode a IPD fazer contra uma criança? Identificar, levar para o ECA, né? É algo muito complicado do ponto de vista jurídico mesmo, por uma série de motivos. A identificação dos envolvidos foi algo que foi tentado pela IPD e conseguiu-se identificar 17 pessoas que foram punidas, mas nem a polícia conseguiu fazer essa identificação. Nós fornecemos todos esses dados, né? Então, dizer que esses elementos não provam por si só uma omissão, que o clube não deixou de ser omisso, né? Quer dizer, o clube fez tudo o que ele podia, e o mandante ele não é um garantidor absoluto de um não tumulto. O que se examina é se haviam providências preventivas e se houve uma resposta concreta. Ela houve, dentro do que foi possível fazer ante o abandono da equipe de policiais que guarneciam o evento, que voltaram depois, né, quando já estava controlado o caos. Mais do que isso, a equipe de seguranças privada acompanhou o jogador ao hospital, acompanhou o jogador de volta, acompanhou os jogadores adversários até a sua saída, né, da praça esportiva. Quer dizer, dentro desse grande contexto fático, a IPD atuou de maneira a coibir esses atos, de alguma maneira controlar aquele distúrbio, mas, infelizmente, nós tivemos resultados danosos. Mais uma vez,
fruto não da inércia da EPD mandante, mas fruto de algo episódico, de uma realidade de cidades do interior que possuem pouco efetivo policial, de uma realidade de um poder público que não dispõe de uma estrutura para eventos, né, principalmente falando aqui desses eventos esportivos que têm cada vez mais uma crescente que precisa ser enfrentada por esse tribunal, sim, de violência nas praças esportivas, mas também apontando a quem é de direito esse apontamento. Palmas não fez nada aqui que pudesse se colocar ele uma responsabilidade como foi traçada no julgamento de primeiro grau. Então, o que se pede aqui é o provimento integral do recurso, né, para que se absolva o Palmas, reconhecendo que naquele momento, esse fato episódico, ele escapa ao controle da EPD e que fez, sim, previamente e posteriormente tudo o que lhe cabia. Mais do que isso, é encontrar um culpado quando a gente não pode culpar o verdadeiro causador disso, porque uma farda faz diferença. Há um respeito. Talvez não fossem 30, fossem 5 que tivessem mais exaltados, como esse tribunal já enfrentou diversas outras vezes casos parecidos. Qual é o ponto de inflexão aqui? É a ausência do policiamento. Excelências, então, o meu requerimento, mais uma vez, ele é enxuto, faço, mais uma vez, minha fala em respeito ao atleta que foi lesionado, né, nós jamais, tanto Palmas quanto essa defesa, nós não compactuamos com essa violência. Diversos jogadores acabaram afastados da EPD, fruto deste episódio, mas havia estrutura, houve um fato súbito e houve reação da EPD. Excelências, era o que continha, eu agradeço o uso da palavra, e caso, né, o entendimento de Vossas Excelências não seja esse, que haja, então, uma dosimetria adequada da pena, porque não é justo. Esse patamar é elevadíssimo, não obedece aos critérios de razoabilidade, de proporcionalidade, sobretudo num caso que tem essas particularidades. Era o que continha, senhor presidente, agradeço. Perfeito. Realizada a manifestação pelo patrono do Palmas, passo então a palavra ao Dr. Flávio, patrono do MISAL. Senhor presidente, demais auditores, doutor procurador do tribunal, quero, de forma efusiva, saudar a todos, e dizer que, tal quanto o doutor Vinícius, também me sinto honrado em participar da primeira sessão do ano deste egrégio tribunal. Recebam todas minhas saudações e um voto de que tenhamos um 2026 profícuo e com nossos sonhos, por que não, possam ser todos eles alcançados. Quero também fazer um cumprimento especial à doutora Ana, né, e parabenizá-la também pela chegada ao nosso mundo jurídico, desgastante, né, doutor Vinícius? Desgastante, com muitos prazos para cumprir, mas, enfim, se estamos nessa atividade é porque temos vocação e, assim, iremos nos conduzir dentro dos princípios que regulam a nossa atividade profissional. Senhor presidente, eu tenho 15 minutos, é isso? O senhor, como tem bastante, pode ser, né? De 10 vira 15, pode ser. Mas o senhor não se assuste que eu não vou ocupar todos os 15 minutos, não. Vamos ser bem breves. Nós apenas queremos trazer alguns esclarecimentos, porque certamente os atentos olhos de toda esta colenda turma deve ter examinado já os autos, deve ter examinado a defesa do doutor Vinícius, a defesa minha, e tirado suas conclusões em boa parte. Então, eu vou me limitar, senhor presidente, a dizer que, em tom de esclarecimento, apesar de confiar no trabalho de Vossas Excelências, de saber que estão familiarizados com o processo, para dizer que a equipe do MISAL ela era visitante na oportunidade, jogava fora de casa, construiu uma vitória contra o Palmas, né? E os acontecimentos todos
se verificaram ao final do jogo. Não estou aqui para condenar o Palmas, até porque eu sei o que é o calor de uma disputa e o calor de uma desclassificação exatamente nas últimas partidas. Não justifica de forma alguma o que aconteceu, mas eu creio que isso deve ser atribuído, sim, à emoção, ao calor de tudo que aconteceu naquela noite. Então, repito, o Missal era um mero visitante. Nós vamos fazer um breve relato do que vimos no relatório. O relatório arbitral, que, como se sabe, tem uma força probatória imensa. Trechos do relatório. Desenvolveu-se uma verdadeira batalha onde alguns tentavam separar a briga, outros agrediam seus adversários simultaneamente. Podemos até levar para esse lado das agressões simultâneas, mas, em momento algum, houve a identificação específica de quem estava se agredindo, de quem estava se defendendo. Salienta-se, o atleta Diogo Colombo, da equipe do Sal, saiu ferido. Sofreu uma lesão na cabeça nessa fatídica noite. Ou seja, os atletas do Missal foram vítimas, excelências, não agressores. E ainda, como consta lá do relato da súmula, parte dos denunciados agiu para separar o conflito, não para promovê-lo. Peca a súmula, porque ela não individualizou a conduta de ninguém. Ela fez menções genéricas. E quem trabalha no direito penal, como eu trabalho, certamente o doutor Vinícius trabalha, sabe que imputação genérica não pode definir a autoria, não define a autoria. O máximo que pode acontecer seria a aplicação daquele princípio que todos sabem, o indúbio pro réu. É o caso que nós estamos examinando esta noite. Eu disse que ia ser breve, excelência, eu serei breve. Eu vou fazer remissão lá para o fim da nossa defesa, onde constam todas aquelas súplicas que esse defensor fez. Ou seja, absolvição integral dos atletas do Missal e do atendente Roberto Nunes por ausência de dolo, participação efetiva e por terem atuado para conter o tumulto. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, sejam aplicadas penas mínimas ou convertidas em advertência, como prevê o artigo 259 do CBJD. Ainda subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa e da falha de segurança por os motivos que o doutor Vinícius já explicou, como causa de exclusão da responsabilidade. Dito isso, em conclusão, a defesa pede que fique bem na mente de todos, fique registrado que o relatório arbitral demonstra que alguns atletas separavam o conflito e, portanto, não podem ser punidos. E sequer foram identificados. Volto a dizer, assim como todos os atletas, não tem nenhum que a conduta tenha sido narrada de forma efetiva e não genérica. Esta é a nossa defesa e pedimos que ela seja acolhida por esse egrégio tribunal. Muito obrigado. Agradecendo a manifestação do Dr. Flávio, defensor do Missal, passo agora a palavra ao parquê, na pessoa do Dr. Gustavo. Tem a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais auditores, aos presentes e aqueles online. Boa noite aos defensores, nobres defensores, a nossa ilustríssima Ana, que faz tão bem o seu trabalho. Não. Procuradoria, ela requer a manutenção da sentença dada pela primeira comissão, uma vez que a prova dos autos, as provas carreadas aos autos, as imagens, as fotos, os vídeos, elas demonstram exatamente o que consta da nobre decisão, já que houve realmente ali uma pancadaria generalizada, houve ali agressões mútuas, rixas, ferimentos graves, né? Então, tudo aquilo demonstra que, com certeza, não houve uma segurança, a garantia da segurança dentro da praça de desporto, em que pese o doutor Vinícius tenha feito uma bela defesa, uma bela sustentação, como sempre o faz, né, ele acaba mesmo por informar que os policiais que foram ali indicados tiveram que sair, ou seja, deixaram a praça desportiva no meio da competição. Então, não estavam presentes. Mas tinham seguranças. Tudo bem, mas seguranças não deram conta da quantidade de pessoas, da quantidade de gente ali, de torcedores que estavam presentes no local, e a confusão ocorreu. Ou seja, se assim nós entendermos que basta que eu coloque um segurança ou um policial presente no início da competição e que estes mesmos tenham que sair ou que estejam em número insuficiente apenas para cumprir o requerimento e posteriormente eles saiam, abandonem, então nós vamos admitir aqui que em todos os outros casos, né, nós vamos abrir ali uma brecha que para todos os outros casos as EPDs contratem um número certo, mas dispensem, né, ou até mesmo coloque um policial ali e logo depois ele seja dispensado, justamente porque a segurança ela tem que ser mantida do início até o final. Ela não pode ser mantida de forma provisória, de forma parcial. E em razão disso, a EPD, sim, ela acabou infringindo o artigo, não mantendo a segurança no local, e deu no que deu, aconteceu o que aconteceu, uma pancadaria generalizada, né? Alguns jogadores foram identificados, pessoas da arquibancada foram identificadas, logicamente que se torna humanamente impossível para que os árbitros, os anotadores, identifiquem naquele momento todas as pessoas, todos os envolvidos, um a um, porque muito embora muitos atletas, muitas pessoas tenham sido identificadas, nem todas a equipe de arbitragem conseguiram, né, destacá-las. E aí eu chamo a atenção até mesmo para a final do Campeonato Mineiro de Futebol de Campo, onde Cruzeiro e o Atlético Mineiro, eles proporcionaram ali uma cena terrível, né? Um quebra-quebra, agressões mútuas ali, e nós que assistimos aquelas cenas deploráveis, para nós também, em um primeiro momento, naquele exato instante, torna-se impossível identificar todos aqueles fatos, todos aqueles atos. Por isso, a súmula identificou todos os possíveis, né? O fato de não terem identificados ali em sua totalidade não tira ou não diminui a validade da súmula. Por isso, a aplicação do preceito indúbio pro réu, ele não deve ser tomado neste caso, porque imagens foram juntadas, fotos foram juntadas, e ali nós conseguimos perceber que houve, sim, agressões mútuas, rixas, enfim, jogadores saíram feridos, e são todos, ambas as equipes são responsáveis, e os jogadores também
devem ser responsabilizados pelos seus atos, conforme constou em súmula e conforme muito bem decidido pela primeira comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Pois bem, agradecendo a presença também da manifestação do parquê, devolvo a palavra ao nobre relator. Antes, pergunto se alguém tem mais alguns esclarecimentos aos auditores. Não? Não havendo, então passo a palavra ao nobre relator para que profira seu voto. Presidente, tese o denodo dos curadores das partes, eu entendo que o julgamento da primeira comissão atendeu aos preceitos do artigo 2º do CBJD, quanto aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e tipicidade esportiva nele preconizados. Especialmente considerando a prova documental e audiovisual constante dos autos, onde resta provável que a IPD Palmas não tomou todas as medidas necessárias que estavam ao seu alcance para assegurar a garantia e a segurança do espetáculo, e ainda foi omissa na prevenção da desordem. Quanto ao argumento de que, quando a IPD reconhece que há um efetivo de policiais militares da cidade é pequeno, ela teria que garantir a segurança privada em maior número. 6 pessoas, eu entendo que, considerando a quantidade de torcedores e a disposição do ginásio, não é muito quente. E, além disso, considerando que a briga resultou de, vamos lá, a invasão, todo o tumulto resultou de uma briga entre atletas, você tem que considerar ainda a responsabilidade pelos atos de seus atletas. Então, eu entendo que a responsabilidade da IPD Palmas está caracterizada. Da mesma forma, entendo que os atletas e o técnico condenado participaram do tumulto, são identificáveis pela prova audiovisual. Então, nesse sentido, eu entendo que está correta a posição da primeira comissão quanto à responsabilidade da Palmas e dos atletas. Contudo, entendo que deve ser aplicado o disposto no artigo 183 do CBJD, quando o agente pratica 2 ou mais infrações mediante comunicação, na apuração dos fatos e infrações imputadas na EPD Palmas Futsal. O que eu quero dizer com isso? O fato 4 da denúncia, ou infração 3 do edital, de que os seguranças deixaram os portões desguarnecidos, é resultante da ação da IPD de deixar de garantir a segurança para a realização do evento, apontada no fato 3 da denúncia, ou infração 2 do edital. Tanto que ambos os fatos foram denunciados na mesma tipificação penal, tendo ainda que o mesmo raciocínio se aplica ao fato 6 da denúncia ou infração 5 do edital, decorrente do arremesso do objeto em quadro, que seria resultante da ação de omissão na prevenção de desordens apontada no fato 5 da denúncia ou infração 4 do edital, que resultou na invasão de quadra dos torcedores, tanto que ambos os fatos foram denunciados novamente na mesma tipificação penal. Desta forma, recebam os recursos ex que tempestivos e voto apenas pela reforma da decisão condenatória da primeira comissão disciplinar quanto ao EPD Palmas Futsal para 1. Aplicar o disposto no artigo 183 do CBJD, onde a infração 2 do edital ou fato 3A da denúncia absorve a infração 3 do edital ou fato 4 da denúncia, excluindo a segunda pena de multa no valor de R$1.000 aplicada à EPD Palmas Futsal pela primeira comissão fundamentada no artigo 211 do CBJD, pelo fato dos seguranças deixarem os portões desguarnecidos. E voto ainda pela aplicação do disposto no artigo 183 do CBJD, onde a infração 4 do edital ou fato 5 da denúncia absorve a infração 5 do edital ou fato 6 da denúncia, excluindo a terceira pena de multa no valor de R$1.000
e a segunda pena de perda de mando de campo de uma partida, aplicada no EPD Palmas Futsal pela primeira comissão, fundamentada no artigo 213, inciso 1, parágrafo 1º do CBJD, pelo fato de terem incorrido arremesso de objetos em quadro. Quanto aos demais pontos de recurso, eu nego o provimento. Esse é o meu voto. Em relação ao Palmas, né? Ao Palmas e aos atletas. Então, aplica... Atletas Então, vamos lá. Só em resumo aqui. Aplica a condenação de R$500, R$1.000 com absorção do item 3. Aplica ali, daí, você mantém a penalidade de 2.000 e 3 partidas, mas você não aplica a pena de 2.000 e mais uma perda de mando. E mais uma perda de mando abaixo. Tá. Então, fica na totalidade aqui 500, mais 1.000, mais 2.000, mais 3 mandos. É isso. Só para um resumo, que depois vai vir bem escrito, né? E com certeza uma matéria dessa vão pedir a corte futuramente, tenho certeza. Vamos lá, vamos iniciar. Há voto divergente? Eu aqui vejo que no item 2 poderia haver uma certa redução de 1.000 para 500, mas para que não abra divergência, eu vou manter, então, igual ao relator, tá bom? Mas no tocante, sim, a absorção foi muito bem posta e dificilmente, às vezes, eu não concordo com a absorção, às vezes, de uma invasão de quadra, xingamento, mas nesse caso, concordo em totum com o relator. Então, por unanimidade de votos, fica apenado o Palmas. Nos moldes aqui, que depois o doutor Vinícius já vai pedir acordo, né? Pode abrir só, Vinícius. Eu vou, senhor presidente, até para explicar a EPD depois. Eu sei, esse é muito complicado, né? Esse eu entendo. E o caso ele é complexo mesmo, né? É natural. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Pode prosseguir. Agora a missão. Com relação aos atletas e ao técnico, eu também estou mantendo a decisão da primeira comissão. Eu conheço dos recursos, mas mantenho, nego o provimento. A todos os atletas. Todos. Considerando o tumulto. Ou seja, todos pegaram 2 partidas de suspensão, perfeito? Exatamente. Então, de uma maneira total, todos os atletas pegaram 2 partidas de suspensão. No artigo 257, ou às vezes no 258. Não, tudo 257. 257. Tudo isso. Tudo livre. Então, tá. Só precisamos ver se é 258 ou 257. 257 mesmo, né? 257. Perfeito. Então, tá bom. A primeira comissão... Voto divergente? Sem adendos também, em totum, a individualização, conforme muito bem demonstrada, está no vídeo, né? Então, ali você consegue caracterizar bem o que cada atleta realizou. Então, bem posta, e então, mantida em totum a decisão da primeira comissão disciplinar. Também vai pedir acordo, né, doutor Flávio, né? Tendo em vista Sim, doutor. Até para eles entenderem perfeitamente como é que foi o julgamento e como é que foi a decisão, né? Perfeito. Como isso é do ano passado, até já informo os senhores que solicito ao relator aí o quanto antes, se a gente amanhã puder amanhã já, exatamente por ser do ano passado, o campeonato já começou, né? A gente sabe dessas dificuldades, então é para a gente dar essa celeridade aí, né, nesse processo. Perfeito? Isso aí já era para ter sido julgado, mas por um vício formal bem no final, no último dia do ano, por isso que ocorreu esse atraso. Perfeito? Agradeço. Presidente, obrigado. Bom trabalho a todos. Boa noite a todos e obrigado. Então, vamos lá. Dando início, dando prosseguimento à pauta, doutora Gisele, item 2 da pauta, recurso 36 de 2025, autos 366, tem a palavra para proferir relatório, ação Chopeziense de Esporte e Lazer. Boa noite a todos. É o recurso número 36, jogo sub-20 entre a Chopezinho e Moarama.
Bom, Sem problema. tá. A Celso Chopinzinho entrou com recurso voluntário quanto ao número de cadeiras citando. A Celso Chopinzinho entrou, que foi condenado em primeira instância, ele entrou com recurso sobre... Ai, desculpa. Ele foi denunciado no artigo 191.3 por duas infrações. A primeira, por não ter cadeiras para 13 pessoas em cada banco de reserva, não ter isolamento atrás do banco de reserva, e segunda infração, por não ter executado os hinos nacional e do Estado. Desrespeitou o boletim, desrespeitando o artigo... O que eu coloquei aqui? Não, foram essas duas infrações. O EPD apresentou imagens comprovando a existência que tinha acrílico atrás dos bancos de reserva para isolamento, porém as mesmas imagens mostram apenas 10 cadeiras, sendo que o mínimo solicitado pelo regulamento são 13. O EPD admitiu que o hino nacional e estadual não foram tocados, argumentando que foram contratados terceiros para sua execução e os membros não compareceram. A segunda comissão condenou o EPD na primeira infração em multa de R$ 200 pela insuficiência de cadeiras conforme pediu o regulamento, porém absolveu ao isolamento devidamente comprovado. Quanto às execuções dos hinos, também foi condenado a R$ 200 por descumprir o regulamento. É o relatório. Desculpa. O ACEL entrou com recurso voluntário quanto ao número de cadeiras, citando o artigo 22, inciso 7 do Regulamento Geral das Competições, que diz que compete a arbitragem com auxílio do delegado representante do jogo providenciar para que no banco de reserva estejam, além do máximo permitido de 9 atletas suplentes, mais 4 pessoas da comissão técnica de cada clube, bem como o parágrafo 10 do artigo 38 do mesmo regulamento, ressaltando que perante o regulamento possa ter no máximo 13 assentos e não que deva ter os 13. Apresentou no recurso as mesmas imagens do processo ACO, onde mostra 10 cadeiras, fora as 3 destinadas à mesa de arbitragem. Quanto à não execução dos hinos, reiterou que não aconteceu devido ao não comparecimento da pessoa contratada pela mesma, ter tido problema com seu equipamento. Contudo, requereu a reforma da decisão. É o relatório. Em discussão do relatório. Associação Chopinzinho, a recorrente, enquanto-se presente. Não enquanto-se presente, senhora secretária. Não enquanto-se presente, então passo a palavra ao recorrido, doutor Procuradoria, da pessoa do doutor Gustavo Tomazinho. Tem a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Senhor presidente, a Procuradoria vai reiterar os termos das contrarrazões que se baseou também na presunção de veracidade ali da súmula e dos relatórios da equipe de arbitragem, inclusive a própria defesa que foi apresentada em primeiro grau pela recorrente, ela traz imagens ali que pesam contra a própria tese de defesa, mostrando somente 10 lugares, quando o exigido são 13, no mínimo, né? E a defesa também confessa que não executou o hino nacional em razão de defeito no equipamento, ou seja, infringindo ali o artigo indicado. Portanto, ela pede pela manutenção da decisão. Realizada a sustentação oral pelo parquet, devolvo a palavra à doutora relatora. Analisado todo o processo, quanto ao número de cadeiras, de acordo com o regulamento, não é específico necessidade de 13 cadeiras. O regulamento 22, inciso 7 do ano de 2025 diz: providenciar com auxílio do delegado representante do jogo para que no banco de reserva só estejam, além do máximo permitido, 9 atletas suplentes, mais 4 pessoas, componentes da comissão técnica de cada um dos clubes, dentre as seguintes funções. Ok. Então, na verdade, é claro que não se pode ter mais que este número, mas não diz que é
preciso ter 13 cadeiras. Portanto, dou provimento ao recurso no constante ao número de cadeiras. Quanto ao hino, a responsabilidade é do mandante. E mesmo que o problema tenha acontecido com um terceiro contratado, isso não exime de culpa. Portanto, recebo o recurso e nego o provimento quanto à execução dos hinos. Portanto, recebo o recurso e dou parcial provimento, reformando a decisão de primeiro grau no que se refere ao número de cadeiras e mantendo a condenação quanto aos hinos não executados. É o voto, presidente. Quanto que era a penalidade? R$200 na primeira infração das cadeiras e R$200 quanto aos hinos. Então, eu vou divergir, doutora Zélia, porque, assim, se tem que providenciar com o ciclo de advogados representando o jogo para que no banco de reserva só esteja, além do máximo permitido de 9 atletas suplentes, mais 4 pessoas, por óbvio você precisa ter lugar para 13. Se você permite ter até 13, por óbvio você precisa ter 13 lugares. Então, para que você coloca isso? Então, no meu modo de ver, só que é muito singelo, né? É engraçado, porque eu concordo com a penalidade total de 200, porque as infrações foram muito pequenas, né? Para mim, até o hino é uma instituição. Se não tocar no hino nacional, nós, como brasileiros, tem que fazer. Mas, assim, eu vejo que você aplicar R$200 por não ter cadeira é muito. Então, concordaria até com esse valor de 200. Mas, para informar que ele descumpriu isso, eu vou entender que os 200 não abrem divergência em relação ao hino, mas abrem divergência em relação às cadeiras, e substituindo ainda de 200 para R$100. Tá bom? Mas acredito que não vai haver outros votos divergentes, né? Se for votos divergentes, alguém quer alterar o voto? Sabe? Não. Então, por maioria de votos, fica nos termos da voto da relatora, né? Absolução dos R$200 em relação às cadeiras, mas não a manutenção dos R$200 em relação ao hino, sendo o voto vencido desse presidente. Perfeito? Temos mais um, doutora Gisele, que é de vossa palavra. Novamente. A auditoria, né? Vamos lá, vamos averiguar. Item 3. Recurso 37, autos 373 de 2025, Associação Desportiva Grêmio Goiânia, Reconhecimento Esportiva Grêmio Goiânia também, Reconhecimento. Tem a palavra para concluir o relatório. O recurso agora é sobre o jogo entre a DGG, município de Goiânia, e Londrina, Sal, o Sub-20, Sub-16, desculpe, do que aconteceu no dia 9 de novembro de 2025. O jogo entre Goiânia e Londrina, onde ambos foram denunciados no artigo 257 do CTJD por tumulto entre as equipes. Conforme relatório arbitral, a partida foi paralisada aos 38 minutos e 8 segundos. Integrantes das comissões técnicas de ambas equipes iniciaram o tumulto de discussões e empurrões frente ao banco de reserva do Goiânia. Após atletas e comissões se acalmarem, o árbitro tomou as devidas providências e expulsou o atleta Matheus, número 9, do Londrina, por dupla advertência e por causar maiores incidências no ocorrido. Da mesma forma, expulsou o Wesley, número 5, do Goiânia, porque também havia, como primeiro, recebido o cartão amarelo, já um cartão amarelo na partida. Também foi expulso o atendente do Londrina, o senhor Marcelo Ferreira da Silva, por insultar atletas do Goiânia. Após as expulsões, a partida foi retomada na normalidade. O Goiânia apresentou defesa alegando a ausência de sua conduta, pois estavam vencendo o jogo por 7-1 no momento da confusão. Que a equipe adversária, neste momento, já tinha um atleta expulso e estava desequilibrada. E quando seu atleta fez o 7º gol da partida, atletas do Londrina partiram para cima de sua equipe como forma de retaliação, momento em que membros da comissão técnica do adversário se juntaram aos seus atletas, reforçando o tumulto. Foi apresentado vídeo e requereu absolvição, alegando a incidência no
do parágrafo 2º do artigo 257 do CPJD. Na ata de julgamentos, verifica-se que o Goiorê e o Londrina foram condenados a multa de R$2.000 cada em concreto, perante o artigo 257, parágrafo 3º do CBJD. Goiorê representou recurso reiterando o alegado em sua defesa de primeiro grau. É o relatório. Desculpa. Teve a contrarrazões da Procuradoria, reiterando a denúncia de primeiro grau, e dizendo que chegou agora, e dizendo que não havia sido apresentado vídeo, porém, foi apresentado vídeo em defesa em primeiro grau. É o relatório. Em discussão agora, precedente. Desculpa. Precedentes da... É do Londrina ou do do Goiorê. Goiorê que apresentou a defesa. O Londrina não recorreu. Tem condenação, dependendo do 15 de 5 de 2025. Mas não no 257. Não específico. Não específico. 20 de 8 de 2025. Não, 257 não tem. E outro no 211 e 213, no 16 de 9 de 2025. Condenada 214 do 24 de 9, não precisa de perfeito. Em discussão relatório, com a palavra, vamos lá. Representante do Goiorê, enquanto se presente, nobre secretário. Com a palavra, então, o Parquet Juiz Esportivo, como recomendo. Boa noite, senhor presidente. Novamente, o Parquet vem reiterar os termos das contrarrazões, pleiteando pela manutenção da decisão de primeiro grau, com a condenação de ambas as equipes, uma vez que as provas contidas nos autos não possuíram a capacidade de afastar a presunção de veracidade da súmula e do relatório da equipe de arbitragem. A nova relatora, para proferir o seu voto. Finalizado o processo, recebo o recurso e voto pela reforma da decisão de primeiro grau, denunciada no caput do artigo 257, e conforme relatório arbitral, os contendores foram identificados, expulsos, e o jogo após correu normalmente, aplicando-se assim, e não aplicando-se assim, o artigo 257, parágrafo 3º, no qual ele diz: quando não seja possível identificar todos os contendores, as entidades de prática desportiva cujos atletas, treinadores, membros da comissão, dirigentes ou empregados tenham participado da rixa, conflito ou tumulto, serão apenados com multa de até R$20.000. No caso em questão, foram identificados, foram tomadas as devidas providências contra quem começou e fez a rixa, e a partida continuou normalmente, não teve nenhuma lesão corporal, ninguém se bateu, foi mais verbal, e foi algo que foi visto até pelo vídeo que foi mostrado, então não teve algo maior. Então, eu reformo a decisão para absolver a EPD Goiorê, mesmo porque quem deu causa ao tumulto foi o Londrina, o qual não recorreu. Então, conhece o recurso, momento 4 da providência. Para absolver. A voto divergente? Então, com a palavra, o auditor dos direitos. Desconfortável, né, em absolver o recurso. Porque, primeiro, eu parto da premissa de que ambas as empresas deveriam estar aqui com o seu representante legal,
os seus advogados, sustentando e trazendo, né, argumentos suficientes para fazer esse tribunal a julgar de acordo, tá, com o pleito, e nos trazer uma questão que consta na matéria de prova, e deixa assim uma dúvida muito grande, né, no sentido de acompanhar a um, né, ser concedido o benefício a um, não. Mas, exatamente por uma falta do próprio representante legal, do jogador, que deveria sustentar a sua defesa, não pode acompanhar. Né? Mas, só esclarecer que esse acompanhamento, do vosso voto, hoje não me leva a divergir. É como só essa manifestação. Eu entendo. Mais alguém que quer precisar da palavra? Doutor Alves? Não, estou esperando você falar, professor. Então, pode falar, eu falo por último. Pode falar, se quiser. Não, é que o que o doutor Jefferson falou, eu realmente fiquei também igual ele, desconfortável aqui. Perfeito. Existe um certo desconforto, sim. Nas imagens, tudo se deu lá com a expulsão do jogador de Londrina. Então, é aí que surge exatamente por uma atitude do jogador de Londrina. Então, assim, os jogadores de Londrina se informam os sejadores. E por isso eles não recorrem para os que não estão aqui. Porque se fosse ao contrário, né, talvez o recurso fosse do Londrina e não do Goierê. Eles então, estavam perdendo de 7-1 quando aconteceu. Então, eu acho que é provocado, eu acho que, por mais que, aparentemente, possa haver um descompasso, assim não é no presente caso. Então, brilhante voto da nova relatora, por unanimidade de votos, então fica os termos do voto da relatora. Agradecendo mais uma vez, iniciando o ano de maneira profícua, realizando todos os julgamentos que haviam a necessidade. Mais uma vez agradecendo a presença dos pares, trazendo para nós o que sempre é mais caro, o tempo e a expertise. Dou por encerrada esta sessão de início do ano. Agradeço.